Se os irmãos perceberem que está difícil de abrir a Bíblia emprestada. A minha Bíblia ela já é meio viciada. Romanos 3, versículo 23. É um versículo muito conhecido. Eu aprendi na escola dominical quando era criança. Confesso que quando era criança eu não entendi. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Até aqui. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, ó Pai querido, e estamos agora diante da Tua palavra, que é, ó Pai querido, a expressão do Teu amor por nós. A Tua palavra, ó Pai querido, é a expressão do Teu amor, porque nela, ó Pai querido, jorram para nós fonte de vidas, palavras, ó Pai querido, que traz consolo, refrigério, paz, alegria, traz vida, poder e autoridade e nos motiva a prosseguir a nossa jornada. Portanto, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, fala conosco, Deus. Age, ó Pai querido, neste momento, ó Pai querido, que o Senhor possa me usar, ó Pai querido, para anunciar a Tua palavra. Manifesta o Teu reino agora neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, um pouco antes de começar o culto, eu fui ali atrás, pegaram a caixa de som, e eu me questionei, né, como eu vou iniciar o culto, né, como eu vou iniciar essa pregação. E daí eu decidi que eu acho que a forma mais fácil de iniciar é: no princípio a terra era sem forma e vazia. E nós sabemos que num período de 7 dias, melhor dizendo, num período de 6 dias, Deus criou todas as coisas que nós conhecemos, né? Aliás, Deus continua criando muitas coisas aí, mas boa parte Deus criou nos 6 primeiros dias. E no 6º dia, Deus criou algo que foi especial. Ele pegou, reuniu ali Deus, Jesus e o Espírito Santo numa conversa e falaram: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E no versículo 26, de Gênesis, deixa eu ver se eu não estou errando, que esse eu não li. No versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Bom, vou ler até aqui. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus foi criando todas as coisas e criou o homem. E no
E no sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Com um único objetivo, Deus criou o homem diferente de todas as outras coisas. Deus criou o homem para que pudesse ter com ele relacionamento, para que pudesse ter comunhão, para que pudesse, nas tardes, como nós vemos, acho que no capítulo 3, nós encontramos ali que Deus vinha na viração do dia e se comunicava com o homem, que nós vemos isso quando o homem pecou e Deus procurou o homem para conversar com o homem e o homem se escondeu. Mas aquilo era uma rotina do Senhor. Todos os dias Deus ia se relacionar com o homem. Deus nos criou para que pudéssemos viver com Ele. Se Adão não tivesse pecado, eu e você provavelmente iríamos existir e estaríamos junto com Ele, vivendo com Ele, habitando com Ele, reinando com Ele e tendo comunhão com Ele. Porque Deus, assim, Ele teria feito para que eu e você pudéssemos andar com Ele. Porque a intenção de Deus é que o homem vivesse com Ele. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, diz que em Deus nós existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Nós somos gerados por Deus. Nós somos gerados para viver com Ele. Essa é a intenção de Deus. Viver com Ele. Mas houve uma ruptura nesse relacionamento. Nós todos conhecemos a história. Nós todos sabemos que o homem pecou. O homem se distanciou de Deus. O pecado trouxe essa ruptura nesse relacionamento. O homem não pôde mais andar com Deus. Tudo essas palavras de bênção que Deus tinha determinado para a vida de Adão não foram suficientes para ele amar a Deus acima de todas as coisas. O pecado nada mais é uma palavra que eu e você podemos dizer para Deus assim: eu não te amo acima de todas as coisas. Nós aprendemos que o pecado é desobedecer. Mas por que nós desobedecemos a Deus? Porque nós encontramos talvez, naquele momento, um sentimento em nós falando que aquele ato de pecado, aquele momento que vai ser prazeroso, naquele momento, nós estamos falando, eu estou amando mais aquilo do que o Senhor, meu Deus. Eu estou substituindo o Deus que é todo poderoso por um momento que parece que vai gerar um êxtase tão bom, mas depois trouxe consequências terríveis. E foi o que Eva e depois Adão cometeu. Eva, ela foi enganada pela serpente. Adão, ali depois que viu Eva que foi enganada pela serpente, ele sabendo da verdade, ele poderia ter agido ali de forma diferente, mas não, ele também tinha o mesmo desejo que Eva, e ele comeu do fruto. E houve uma ruptura nesse relacionamento. Porque naquele momento, Adão e Eva estavam dizendo que o fruto para eles era mais importante do que a presença de Deus, que logo já estava chegando para ter relacionamento com Ele. E nós, antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos os mesmos desejos. Nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de entendermos o que era pecado, antes de entendermos que devíamos amar a Deus acima de todas as coisas, nós olhávamos para aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que Satanás nos oferece, os manjares deste mundo, e cobiçávamos e achávamos que eram bom e comíamos, e não tínhamos relacionamento com Deus, e isso era uma fragilidade para nós. Isso era uma fragilidade porque em nada eu tinha contentamento, em nada eu tinha alegria, porque embora o pecado me desse uma satisfação e uma alegria momentânea, logo vinha a tristeza, logo vinha um momento de solidão, logo vinha um momento em que não tinha mais aquele prazer momentâneo, e eu sentia falta de algo, que era o relacionamento que um dia foi quebrado por causa do pecado, só que eu não sabia.
E talvez você está ouvindo essa pregação hoje e não sabe o que é essa falta, essa amargura, essa tristeza, e você diz que é depressão, mas na verdade é a ausência da presença de Deus, é a ausência de Jesus Cristo na sua vida. E Deus, vendo que houve essa ruptura por causa do pecado, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho para que pudéssemos novamente ter um relacionamento com Deus. E esse Filho é Jesus. E essa história sobre Jesus é uma história muito conhecida. É uma história que ela é contada através dos tempos. E graças a Deus porque ela chegou até nós. E essa história de Jesus, a palavra do Senhor diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza, entendemos que houve uma ruptura, houve uma queda, e por causa dessa queda perdemos o relacionamento com Deus, e Deus traçou um plano, e esse plano se chama Jesus. Mas e quando eu encontro Jesus, o que acontece? E quando eu ouço falar de Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quando eu ouço falar de Jesus, que é uma história que talvez já vimos em filmes, já ouvimos alguém falar, vimos porque os nossos pais eram cristãos, porque os nossos avós eram cristãos, mas e agora? O que eu faço para ser salvo? Segundo a palavra de Deus, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Não existe esforço nenhum que possamos fazer para que possamos ser salvos. A palavra do Senhor, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Algumas pessoas, quando se fala de salvação, elas colocam Jesus mais alguma coisa para que a pessoa seja salva. Olha, se você não aceitar Jesus, se você aceitar Jesus, mas não ler a Bíblia, você não é salvo. Se você aceitar Jesus, mas não jejuar, você não é salvo. Se você aceitar Jesus e não orar, você não é salvo. Quem salva é Jesus. Fazer as obras demonstra o quanto você ama Jesus. O que você realiza depois que tem um encontro com Jesus revela o quanto você ama a Deus. Eu e você temos que ter esse entendimento. Para ser salvos, nós não precisamos fazer nada além de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas para declarar o nosso amor em relação a Cristo, para declarar que nós o amamos, nós temos que dizer, nós temos que viver com uma vida de uma pessoa que lê a Bíblia, de uma vida de uma pessoa que ora, de uma vida de uma pessoa que busca ao Senhor, uma vida de uma pessoa que se entrega ao Senhor, de uma vida de uma pessoa que renuncia a sua vida por amor de Cristo. Porque nós somos feitos para viver com Cristo. Quando você aceita Jesus, você se torna salvo. E isso não é uma coisa que é no futuro. Você aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, automaticamente você é salvo. Não é um cheque predatado para ser compensado daqui a 30, 60, 90 dias. É instantâneo.
A salvação é algo instantâneo. As obras de Deus nas nossas vidas, em relação à salvação, à justificação, são coisas instantâneas. Elas acontecem a partir do momento em que nós entendemos que Cristo está fazendo a obra. Você é justificado através de Cristo. Então Cristo te justificou. Você é salvo através de Cristo. Então você é salvo por Cristo. Mas se você recuar, mas se você deixar Cristo, aí você tem que voltar tudo de novo. Aí você tem que voltar ao trajeto. Porque com Cristo só existe um caminho, que é seguir com Ele. Não dá para viver em dois caminhos com Cristo. A palavra do Senhor diz que uma fonte de água, ela só pode jorrar ou água doce ou água salgada. Ela não consegue jorrar dois tipos de água. Então você só vai poder viver com Cristo. Não dá para viver de outra forma. Para viver salvo, para andar como um salvo, para viver como um salvo, você precisa se entregar a Cristo e entender que Ele é o seu Senhor. Ser salvo é uma vida que se entrega a Cristo. As obras não te salvam, mas elas demonstram o quanto você ama a Cristo. Apóstolo Paulo, ele foi salvo pela graça, como ele disse aqui. Mas as obras dele revelaram quanto ele ama a Cristo. As atitudes dele revelaram quanto ele amava a Cristo. Apóstolo Paulo, ele foi açoitado, pelo menos que eu me recordo, 2 vezes. Acho que no livro de Atos descrevem em que ele foi açoitado, em que ele apanhou. Levou 39 chibatadas. E após levar as 39 chibatadas, ele ainda foi preso, foi jogado no cárcere. E ainda, além de estar no cárcere, ele ainda louvou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. E lá dentro da prisão, ele anunciou o reino de Deus. O apóstolo Pedro, após ter um encontro com Jesus, após reconhecer Ele como seu Salvador, ele deixou as suas posses, deixou sua embarcação e seguiu a Cristo. Quando ele teve a sua vida transformada por Cristo, quando ele pregou, a sua pregação converteu mais de 3.000 homens apenas através de uma pregação. Ele continuou executando as suas obras diante de Deus. Ele foi lá, ele fez uma coisa que para ele era contrária. Ele pregou para um gentio. Depois ele pregou para mais gentios. Ele continuou fazendo a obra de Deus. E eu e você temos que entender. Eu e você fomos salvos. Encontramos a graça de Cristo. O que nos resta agora? Fazer as obras. O que nos resta agora é andar como eleitos de Deus e começar a executar as obras de Deus. Deus nos chamou para viver com Ele, para agir, para viver com Ele, para adorá-lo, para render louvores a Ele, como nós cantamos, num altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Mas depois que nós passamos por esse momento de reconciliação, depois que encontramos a Cristo como nosso Salvador, depois que Ele derramou o seu sangue lá na cruz e nos reconciliou consigo, Ele nos chama para sermos os seus representantes aqui nessa terra. Ele nos chama para ser os seus embaixadores aqui nessa terra. Ele nos chama para que possamos andar aqui nessa terra, ministrando o seu reino. E diz a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Vou ler a partir do 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Bom, Cristo nos preparou para que um dia eu e você pudéssemos ser a sua voz, os seus pés e as suas mãos nessa geração. Eu citei essas 3 palavras porque é uma canção que eu ouvi ainda hoje do Morada. Ele diz: Senhor, serei sua voz, serei os seus pés e serei as suas mãos. E Cristo diz aqui, através de Paulo, que nós somos os seus embaixadores. E eu e você temos que andar no meio desta geração, anunciando a Cristo, anunciando o seu reino. Nós temos que andar representando a Jesus, nós temos que andar com atitudes semelhantes às de Jesus. As pessoas têm que começar a olhar para mim e para você e começar a ver a presença de Deus. As características de Jesus têm que começar a aparecer na sua vida e na minha vida. A doçura que Jesus tinha, o amor que Jesus tinha, a alegria que Jesus tinha, a misericórdia que Jesus tinha, a palavra de consolo que Jesus tinha. Jesus era aquele que reunia multidões. E no meio da multidão, ele corrigia. No meio da multidão, ele exortava. Mas no meio da multidão, ele atraía pessoas para ele, para abraçar, para comunicar a graça. E eu e você estamos no meio de uma geração que precisa sim ser corrigida, que precisa sim aprender o caminho de volta para Cristo, que precisa entender que da forma que estão vivendo não serve. Uma vida sem Cristo não serve, uma vida sem intimidade com Deus não serve, uma vida onde o pecado é aceito e é tolerado não serve. Mas também precisa entender que Cristo deseja abraçá-la, que Cristo deseja colocá-la em seus braços de amor e ampará-la. Nós estamos vivendo momentos em que existem pessoas sofrendo de todas as formas. E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Ela tem que ser pregada com doçura e vai ter momentos que ela vai ter que ser pregada com intrepidez, com autoridade. Vão ter momentos que você vai ter que falar e a pessoa vai falar assim: não gostei do que você falou, mas você vai ter que falar, porque é o poder de Deus para transformar a vida. Ainda hoje eu conversava com um amigo meu, né? Eu falei: você foi meu professor. Ele falou: te ensinei o quê, né? Ele disse para mim. É um amigo de trabalho. E daí ele falou assim: não, você que me ensinou. E foi interessante, eu falei: não, você me ensinou bastante coisas. Daí eu falei assim: 60% do que eu sei, né, 60% do que eu sei, que eu aprendi, eu ia colocar lá, de operação, aprendi com você. Né, daí ele falou assim: não, você que me ensinou. Porque aqueles ensinamentos bíblicos que a gente conversava, você que me ensinou. As coisas, as palavras de Deus que você dava para mim, você que me ensinou. Eu falei: então foi uma troca, né? Você me ensinou as coisas terrenas e eu te ensinei as coisas que vinham do céu. Foi uma troca. Naquele momento, para mim era uma simples conversa. Mas para ele tem efeito até os dias de hoje. Para ele tem efeito até os dias de hoje. Um dia, eu usava, toda vez na minha área de trabalho do computador, eu sempre usava uma imagem chocante e um versículo bíblico.
porque a sala era um computador para dividir com todo mundo. Então cada um tinha o seu usuário, mas eu sempre deixava a minha tela lá e eles ficavam olhando. Um dia essa mesma pessoa, ele estava folheando a internet e falou: Cris, achei, olha o que eu achei aqui. Ele mandou a foto e a tela que eu usava era para ser você, estava escrito lá. E era uma pessoa de braços abertos, como se estivesse crucificado. E escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essas palavras o motivaram para que ele pudesse conhecer um pouco mais de Cristo. E essas palavras ele guardou no coração dele. E um versículo que eu ia usar também nessa pregação de hoje, ele tinha mandado para mim há um tempo atrás, essa mesma pessoa, e eu nem respondi. Mas hoje, quando eu fui conversar com ele, estava lá o versículo, que diz que nós não devemos amontoar tesouros na terra, onde a ferrugem, a praga e a ferrugem consomem. Mas devemos amontoar tesouros nos céus, aonde nem a praga nem a ferrugem podem consumir. Quando nós amontoamos tesouro aqui na terra, nós estamos amontoando tesouros para homens. Nós estamos fazendo coisas para homens. Mas quando nós amontoamos tesouros nos céus, nós estamos gerando coisas preciosas para Deus. Nós estamos gerando coisas preciosas para Deus. E é isso que você faz quando você anuncia o reino de Deus. Você não está gerando tesouros aqui na terra. Aquelas palavras em que eu lançava ali para ele, ministrava ali para esse meu amigo, estavam gerando tesouros preciosos no coração dele e estavam gerando tesouros preciosos nos céus. As palavras que você lança no seu trabalho, as palavras para os seus amigos, para os seus pais, as palavras que você lança de Deus ali num hospital, estão gerando tesouros preciosos nos céus. E você tem que saber de uma coisa: às vezes nós queremos os resultados logo de cara, mas não é assim que funciona. A semente ela é lançada, os frutos vêm com os anos. Os frutos vêm com os anos. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. No ano de 2002 até o ano de 2005, 2006, a igreja em que eu frequentava em Itanhaém tinha um projeto social em que dávamos alimento para os moradores de rua. E começou um dia na semana, depois era 2 dias na semana, depois começou de segunda a sexta, por vários anos. E nós ministrávamos inúmeros moradores de rua, até pessoas que eram garis, eles iam lá almoçar, lá aproveitava para fazer o almoço naquele horário, né? E todo mundo comia. Deus abençoava de tal forma que muitos comerciantes ajudavam ali, davam alimentos, né? E Deus abençoava ali, mas ninguém comia antes de ouvir a palavra. Ninguém comia antes de ser semeada. E daí você vai falar assim: todos se converteram? Não, nem todos se converteram. Porque como diz a palavra, a parábola do semeador, existiam ali solos que eram terrenos que eram muito duros. Existiam ali solos rochosos, existiam ali solos que tinham espinhos, existiam ali, mas existiam terras boas. Existiam terras boas ali naquele lugar. Só que nós lançávamos as sementes. E 2 pessoas, nós vimos os frutos praticamente que instantâneo. Para a glória de Deus. 2 pessoas que aceitaram a Jesus, se converteram, largaram os seus vícios, foram transformados pelo poder de Deus, por causa da palavra que restaura, entenderam da intimidade, da comunhão com o Senhor, entenderam da reconciliação por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Mas diversas outras pessoas, nós só vimos as sementes caindo no chão. Se passaram anos. No ano eu já estava casado aí, no ano acho que de 2013, eu voltei para Itanhaém
Fui lá na igreja em que eu frequentava. Tinha algumas pessoas que participavam ali dessa parte da refeição e estava reunida, e a pessoa começou a falar assim para mim. Eu sou uma pessoa que é muito boa de memória para decorar alguns versículos, mas pessoas e rosto, não sou bom. E a pessoa só falava assim para mim: você lembra de fulano? Quem? Se foi ter a vida transformada, não mora mais na rua. Tem a vida transformada. Jesus mudou a vida dela. Você lembra de outra pessoa? Teve a vida transformada. Você lembra de outra pessoa? Teve a vida transformada. Você lembra de outra pessoa? Teve a vida transformada. Você sabe qual era o meu papel naquele lugar? Eu era novo, eu tinha ali 17, 18, 19, eu acho que eu trabalhei lá até os 20 anos. 21 anos eu vim para Itupeva, até os 20 anos. Eu era novinho. Minha missão lá, ajudar a fazer a barba, lavar o banheiro, tocar violão, né? Isso aí era normal. Tocar violão, ministrava a palavra, ajudava a dar banho. Mas a minha maior missão era se importar com eles. Era sentar do lado e perguntar: como você vai? A minha maior missão era chegar lá e compartilhar de Jesus, além de somente falar da palavra, distribuir o amor. O que mais se faltava ali era relacionamento. O que mais nós criávamos com aquelas pessoas era um relacionamento de pessoas que amavam a Deus e demonstravam o amor de Deus. Passou anos e diversas pessoas foram transformadas. Às vezes você está lançando sementes e está querendo os frutos. Não funciona desse jeito. Vai conversar com um agricultor. Demora. Uma vez eu conversava com o Ministério de Louvor aqui, né? Tem um lugar ali que a gente sempre vê o cara limpa o pasto lá e planta milho. Primeiro a gente vê limpo. Daí daqui a pouco a gente vê o arado lá. Daqui a pouco a gente vê o verdinho. Daqui a pouco o pé vai crescendo. Até que o milho é rápido. Chega um dia que a gente chega lá, já colheu o milho também. Para mim, parece rápido. Mas para aquela pessoa que plantou, ele ficou ali esperando: quando é que eu vou ter lucro? Quando é que eu vou ter lucro? E talvez essa seja a sua expectativa quando você anuncia a palavra do Evangelho. Quando é que eu vou ver o fruto? Quando é que eu vou ter o lucro? Quando é que eu vou colher do fruto? Não se preocupe. O seu dever é pregar a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, o bom jardineiro, Jesus Cristo, aquele que cuida da obra, Jesus Cristo, aquele que é o Senhor, Ele vai regar aquele lugar, Ele vai adubar aquele lugar, Ele vai transformar aquele lugar. E assim como Ele fazia com aqueles 70 e com os discípulos, quando Ele enviava na frente, depois Ele vai passar naquele lugar onde você anunciou a palavra, e Ele vai transformar aquele coração. Eu e vocês temos que entender uma coisa: eu e você somos representantes de Jesus Cristo. Nós vamos aonde Ele ordena, anunciamos o seu poder, impomos as mãos, mas o efetuar da obra ainda continua sendo Cristo. O realizar da operação do poder de Deus ainda é de Cristo. Nós não somos senhores de nada. Nós somos aqueles que obedecem à ordem do nosso Senhor. E a ordem do nosso Senhor é que nós possamos crescer e multiplicar. Que você possa multiplicar o reino de Deus. Que você possa crescer na graça do Senhor. Que você possa crescer e anunciar o reino de Deus. Que você possa ter um relacionamento sadio com Deus. Você entendeu que você é salvo porque Cristo te salvou através do seu sangue derramado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, para que hoje eu e você pudéssemos ser justificados e pudéssemos andar nessa terra, anunciando o seu reino. Não deixe Satanás te convencer do contrário. Hoje você é salvo, hoje você é justificado
por Cristo Jesus. Hoje você tem a vida nas mãos de Deus. Isso é, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso nada vale se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a única condição para você ser salvo. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E depois que eu e você somos embaixadores de Cristo, nós temos que viver agora de uma forma de como que eu e você já tivéssemos ido morar no céu. Nós temos que viver de uma forma de como que eu e você já fôssemos morar no céu. O problema do cristão, o problema do homem é a procrastinação. O depois eu faço, depois eu vou agir, depois eu vou resolver, depois a gente transforma isso. Eu já disse isso aqui, vou repetir de novo. Às vezes eu sou muito bom em procrastinar em algumas coisas, principalmente em tarefas de casa. Quando eu era criança, a minha mãe deixava umas missões simples para mim e para o meu irmão. Arruma a casa, lavar a louça. E lavar a louça parecia que era muita coisa, né? Mas era só lavar o copo que eu e ele bebeu água, o prato que eu e ele comeu, porque ela não deixava a pilha de louça lá. Era só o que a gente utilizou. Mas para nós parecia, nossa, judiou da gente. E a gente era craque nisso. A gente sabia que minha mãe chegava por volta das 5h30 em casa. Qual que era o nosso cálculo? 1 hora ainda dá tempo. 2 horas, nossa, estamos cheios de tempo. 3 horas, nossa. 4 horas, tá perto, mas ainda dá para jogar mais um pouquinho de videogame. 5 horas, rapidinho eu lavo. 5h30 a mãe chegou. Aí vinha, vocês não lavaram a louça? Vocês não varreram a casa? E aí começava a bronca que todos nós, né? Eu e o Cleiton ia levar, que já sabíamos, e levávamos todos os dias. Algo que poderia ser evitado. Mas não evitávamos, porque decidíamos procrastinar. E hoje, dentro da igreja, existem pessoas que querem morar no céu, achando que isso é algo para o futuro. Estão adiando a sua forma de relacionamento com Deus, achando que isso é para o futuro. Não, relacionamento com Deus é agora. Deus tinha relacionamento com Adão quando ele criou Adão e o pôs no jardim. Deus tinha relacionamento com Adão. Deus chamou Abraão ali, abençoou Abraão, e Deus teve relacionamento com Abraão em todos os momentos da sua jornada e da sua vida. Deus ali, depois de Abraão, veio Isaac, e Deus teve relacionamento com Isaac em todo momento da sua vida. Veio Jacó, e Deus teve relacionamento com Jacó. Daí Jacó se tornou Israel, e Deus teve relacionamento com o povo de Israel. O povo de Israel se afastava de Deus, mas Deus estava ali, como diz no Salmo 103, né? Mesmo que o Oriente fique longe do Ocidente, Ele tinha tanta misericórdia e tanto amor, que Ele continuava olhando para a nação de Israel. Deus continua olhando para mim e para você com tanta misericórdia, com tanto amor, mas Ele não quer que essa distância se perpetue. Ele quer uma vida de intimidade. Você não pode, eu e você não podemos viver achando que uma vida de intimidade constante com Deus é a eternidade. Não, uma vida de intimidade e relacionamento com Deus é para hoje. Uma vida de relacionamento com Deus não é amanhã eu faço. Jesus está vindo, amanhã eu faço. Jesus está voltando, amanhã eu resolvo. Jesus está voltando, igual eu ficava em relação às tarefas de casa. Eu ouvi uma pregação que falava um pouco sobre isso. E ele dizia, sobre aquela passagem que o Senhor, Ele pega e dá umas minas, para os seus servos, para 3 servos, e um vai lá e rende 10 minas, o outro rende 5, e o outro guarda com tanto zelo para não perder, Ele guarda com muito zelo para não perder. Olha, porque quando meu Senhor voltar, está aqui, o que Ele me deu, está guardado.
E aquele que todos eles ganharam a mesma quantidade. Um foi lá e rendeu, deu 10. Falou, olha aqui, ó, tem 10. Daí o que o senhor daquele reino ali que eles cuidavam, falou assim, olha, vocês agora têm direito a 10 cidades do meu reino. Veio o outro e falou assim, olha, agora você vai ter direito a 10 cidades do meu reino. Você vai governar sobre 10 cidades, você vai governar sobre 5 cidades. Daí veio aquele que tinha uma, olha, Senhor, eu sei que tu és um Senhor, né? Um Senhor que tomas o severo, e por causa da sua, por ser severo, eu guardei para não perder. Eu quis ter zelo. E daí aquele Senhor diz assim, você devia ter investido, colocado num banco, pelo menos tinha rendido juros. E ele não fez isso. E talvez você tenha sido como esse homem que tem poupado momentos de intimidade com Deus. Talvez você é essa pessoa que tem se importado tanto em falar assim, eu vou preservar o que eu tenho aqui, ó. Já tem a salvação? Entenda uma coisa, salvo é pela graça, mas as nossas obras revelam lá no livro de Apocalipse aquele que permanecer fiel até o fim vai ganhar a coroa da vida. E daí ele começa a dar algumas atribuições para algumas das pessoas. Cada um que teve um ato de fidelidade, aquele que vencer, Deus ia dar algo diferente para eles. E talvez você é aquele que está preservando apenas a sua salvação, enquanto Deus queria que nesse tempo oportuno você vivesse com Ele, como se já estivesse com Ele na eternidade. Aqueles homens pensaram, olha, o meu Senhor, ele foi lá no reino dele, mas voltou. Mas antes de ele ir, quando ele foi, eu vou cuidar com o mesmo interesse de como se ele estivesse aqui. Eu vou viver com o mesmo interesse de como se ele estivesse presente. Aquele homem que guardou aquela mina, o que ele fez? Ele cuidou dos seus próprios interesses. Os outros cuidaram do interesse do seu Senhor. E por isso que rendeu. Mas aquele que ficou com a sua mina, o que ele fez? Opa, meu Senhor vai voltar, eu vou devolver o dele. E continuou se enriquecendo só para si. Cuidou do seu próprio tempo. Zelou das suas próprias coisas. E o procrastinar é isso. É quando nós estamos cuidando de nós mesmos, esquecendo que o nosso Deus, Ele requer de nós que eu e você vivamos com Ele eternamente. E a eternidade não é quando Cristo voltar. A eternidade é agora. Enquanto aqueles dois homens cuidaram das obras do seu Senhor, entendendo que Ele era o Senhor da sua vida, amando o seu Senhor, o outro disse, não, mais importante é as minhas coisas. O que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Quem nós estamos declarando que amamos mais? A nós mesmos ou ao nosso Senhor? O Senhor Jesus diz que aquele que amar mais a pai, mãe, filho, esposa, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. É uma jornada que não é para um dia, é para todos os dias. Então devemos viver para a eternidade, como se ela já começasse hoje. Tem aquela expressão, não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Não deixe Deus para amanhã. Porque amanhã, como diz a canção, pode ser muito tarde. Vida ou morte, o que vais aceitar? Essa música, geralmente quando nós ouvimos esse hino, é um velório. Para aquela pessoa já não há mais tempo. Eu acredito que eles cantam para conscientizar aqueles que estão lá. Mas tem que conscientizar agora a mim e a você. Você está esperando que Cristo volte?
ou que a sua vida termine para viver a eternidade, ou você está vivendo ela hoje. Se a sua resposta é aguardando que Cristo volte, pode ser que você vai falhar no meio do caminho, na jornada. Mas se você vivê-la como se fosse hoje, você vai triunfar como o apóstolo Paulo triunfou. E talvez quando a sua vida estiver se acabando, você vai poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque ele viveu uma vida de busca e de intensidade a Deus. E o mesmo apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não existe outra forma de alcançarmos uma vida plena de comunhão e de intimidade com Deus, se não imitarmos a Cristo. Se não entendermos que o seu amor e a sua misericórdia nos alcança, mas também que a sua justiça ela nos atinge de tal forma que nós devemos ser transformados da maneira que Ele deseja e não da maneira que nós queremos. Moldar o Evangelho à nossa maneira é dizer: eu não reconheço que Jesus Cristo é meu Senhor. Eu não o aceito como Deus na minha vida. Moldar o Evangelho à minha maneira é dizer: Jesus, você não é suficiente para mim. O Evangelho não tem que ser moldado conforme eu penso, conforme eu acho. O Evangelho tem que ser vivido conforme Cristo declarou. O Evangelho tem que ser vivido conforme está na palavra de Deus. Se você viver conforme está escrito neste livro, tudo vai correr bem. Você vai ser a pessoa mais abençoada deste mundo. E as pessoas ao seu redor vão ser abençoadas também. Porque você é abençoada por Deus. O que aprendemos é que as obras não salvam, mas Cristo nos salva. Que a vontade do Senhor é que possamos viver com Ele eternamente e anunciar o seu reino, para que possamos ver tudo aquilo que fazemos nas nossas obras florescer. Precisamos deixar que Cristo haja através de nós. E que Deus abençoe você, porque você vai ser o embaixador do seu reino. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, agora neste momento, Pai querido, nós como seus filhos, Pai querido, pedimos a Tua presença, Pai querido, nos ensinando, nos orientando. Nos usa, Senhor. Nos usa, Pai querido, em nossos lares, em nossas casas. Nos usa, Pai querido, no nosso trabalho. Pai querido, na rua, Pai querido, na fila do mercado, Pai querido, no hospital, enquanto aguardamos uma consulta. Nos usa, Pai querido, para ser os Teus ministros do Teu Evangelho, para impor as mãos, ó Pai querido, para ser a Sua voz nessa geração, para anunciar a Tua palavra, para anunciar o Teu reino, para ministrar o Teu poder, para ministrar a Tua glória, Deus. Deus, nos usa, Senhor, para quando proclamar o Teu Evangelho, Pai querido, nos usa, Pai querido, para ser aquele que lança a semente, para ser aquele, Pai querido, que anuncia a Tua palavra. Anuncia a Tua palavra sabendo que o Senhor, ó Pai querido, é o Deus que vai cultivar essa palavra nos corações, sabendo que o Senhor, ó Pai querido, é que dará a chuva, o Senhor, ó Pai querido, é que fará brotar, germinar, Deus Todo-Poderoso. Deus majestoso, Deus Todo-Poderoso, sabemos, ó Pai querido, que a obra é Tua. Pai querido, então age através dos Teus filhos. Capacita-nos, Deus. Capacita-nos, ó Pai querido, para anunciar o Teu reino. Pai querido, e aqueles, ó Pai querido, que estão indecisos, ó Pai querido, que hoje possam tomar a decisão e escolher o Senhor e entender que o Senhor nos chamou, ó Pai querido, para viver segundo as Tuas obras, ó Pai querido, para vivermos conforme o Teu poder, para vivermos conforme a Tua presença, ó Pai querido, para sermos justificados pelo sangue do Cordeiro, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Seu sangue, ó Pai querido, que foi derramado naquela cruz agora, possa ser, ó Pai querido, que está lavando e remindo os pecados daqueles que estão confessando o Senhor, Pai querido, como Senhor e Salvador, ó Deus. Que a partir deste momento, ó Pai querido, possam se levantar, ó Pai querido, transformados, ó Pai querido, e guiados, orientados pelo Filho de Deus.
para que possam ser, ó Pai querido, ministros do Teu Evangelho. Deus, prepara, ó Pai, prepara os Teus filhos, ó Pai querido, com a palavra, ó Pai querido, temperada, ó Pai querido, com o Teu poder. Pai querido, palavra, ó Pai querido, que vai libertar o cativo, palavra, ó Pai querido, que vai quebrar o jugo, palavra, ó Pai querido, que vai despedaçar, ó Pai querido, os ferrolhos de ferro, palavras, ó Pai queridos, que vão fazer as portas das prisões caírem, palavras, ó Pai queridos, que quando forem anunciados pelos Teus filhos, ó Pai querido, vão libertar, ó Pai querido, vão transformar o ambiente, em nome de Jesus. Deus, que os Teus filhos possam estar dispostos a dizer: eis-me aqui, como disse Isaías. Envia-me, Senhor, envia-me, Senhor. Que os Teus filhos possam estar dispostos para dizer: Senhor, usa-me como um profeta nessa geração. Usa-me, Senhor, como aquele, ó Pai querido, que vai anunciar o Teu reino. Usa-me, Senhor, como aquele que vai ministrar o Teu poder. Em nome de Jesus, em Teu nome santo que eu oro, porque eu sei que Tu és o nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.